A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. É um prazer muito grande estar com os irmãos aqui mais uma vez para o nosso 11º encontro da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. E o tema de hoje é um tema muito maravilhoso que vai falar sobre o presbítero, o bispo ou ancião. Você que deseja conhecer um pouco mais sobre essas nomenclaturas, qual é a nomenclatura mais coerente para ser aplicado dentro da igreja, se é presbítero, se é bispo, se é ancião, se é pastor, se é apóstolo, ou se é profeta, ou se é evangelista, quais são as nomenclaturas mais coerentes para estar aplicando dentro da igreja? Então eu gostaria de convidar você, meu amigo, meu irmão, para que você me acompanhe até o final desse nosso 11º encontro da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Queridos amigos, irmãos, então nós estamos aqui na nossa 11ª lição. Que maravilha! Essa 11ª lição será ministrada dia 13 de junho de 2021 em todas as Assembleias de Deus no Brasil, na EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. O texto áureo, o comentarista trouxe aqui para nós, o texto áureo está registrado em Tito, capítulo 1, versículo de número 5, e diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. A verdade prática, que é aquele momento filosófico, aquele momento que o comentarista nos chama para refletir, para pensar sobre o assunto que será ministrado, diz o seguinte: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja. Ele nos traz então essa ideia, que o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para estar dentro do corpo da administração da igreja. A leitura bíblica em classe, que a base teológica como comentarista nos traz para que possamos pensar como bons bereanos, e eu te convido você, meu querido amigo, querido irmão, você que tem me acompanhado nas redes sociais, que tem acompanhado esse estudo. E eu entendo que esse estudo aqui é apenas uma pré-aula para você superintendente, para você professor. Esse estudo aqui não substitui, com certeza, a presença do aluno na escola dominical. E nem é esse o meu objetivo. O meu objetivo aqui é ser um canal de bênção para você que está do lado aí, professor, aluno, para você que não conhece a palavra de Deus. O objetivo aqui é ser um canal de evangelização, ou fazer da EBD um canal de evangelização. Então a leitura bíblica em classe ela se encontra em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, e 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler apenas aqui 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, que nos diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a sua epístola, ele está dizendo para aqueles irmãos da região da Galácia que ele também era presbítero, da mesma forma que aqueles irmãos também eram presbítero. Daqui nós já começamos a entender um pouco dessas nomenclaturas que estão presentes na igreja primitiva e que no século XXI ela tem algumas tendências a buscar algumas primazias que estão mais num campo de uma hermenêutica pessoal de uma denominação do que da própria escritura. Nós vemos aí algumas tendências de nomenclatura que parte de uma visão ou de uma ótica de algumas denominações, e não de uma hermenêutica bíblica, de uma exegese bíblica pura e verdadeira. Vamos continuar? E testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. O que esses presbíteros faziam? O que Pedro, como apóstolo, fazia?
Pedro, como apóstolo, apacentava os rebanhos, ou apacentava a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que os presbíteros, os anciões, os bispos faziam dentro desse contexto também? Pastoreavam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a função do presbítero, a função do bispo, a função do apóstolo era pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, Pedro, dentro desse contexto, ele está se colocando como um desses pastores também. Vamos continuar? E aí ele vai dizer, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, algo bem presente no contexto atual, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, ou seja, a igreja, ela não é do presbítero, a igreja não é do pastor, a igreja não é do apóstolo, a igreja é herança, ou a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar? Mas servindo como exemplo ao rebanho. Essa é uma das primazias que nós precisamos de buscar dentro do nosso ministério. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que maravilha! Queridos, eu vou pular aqui a introdução hoje para nós irmos direto ao primeiro tópico, para nós refletirmos sobre esse assunto hoje. Por que eu quero refletir com os irmãos, você aluno, você professor, você superintendente? Porque essas nomenclaturas, há muitas nomenclaturas hoje. Quando nós falamos aqui de governo da igreja, tanto local, né, o governo de igreja local, quando nós pensamos sobre isso, e aí nós vamos, gostaria de ler aqui o primeiro tópico, para depois nós pensarmos sobre essa ideia, sobre a ideia do governo eclesiástico, ou da administração eclesiástica, ou da administração da igreja ao longo desses 2000 anos de história de cristianismo. Então vamos lá? Primeiro tópico, primeiro subtópico, o comentarista, primeiro tópico que vai dizer a escolha dos presbíteros. O primeiro tópico, o primeiro subtópico vai dizer o seguinte, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbias, pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade aos indivíduos experientes de idade madura que formam o governo da igreja local. Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é que nós estamos vivendo aí 2000 anos de história do cristianismo. E quando nós pegamos o cristianismo, né, a ortodoxia que nós vivemos hoje, ou a ortodoxia que nós herdamos, quando nós pegamos as doutrinas, quando nós pegamos o cristianismo hoje do século XXI, nós temos um cristianismo pronto. Pronto em que sentido? Um cristianismo que já vem há 2000 anos sendo debatido, um cristianismo que já vem há 2000 anos sendo vivenciado. Então, o que nós temos? Nós temos aqui hoje uma herança. E quando nós olhamos a história do cristianismo, nós vamos observar que o cristianismo, ao longo da história, ele se dividiu em várias partes, ou por que não dizer, embora que algumas pessoas acham esse termo um pouco pejorativo, mas o cristianismo ele foi dividido em várias facções. Ao longo desses 2000 anos, o cristianismo foi dividido em várias facções. O catolicismo é uma facção do cristianismo, o protestantismo é uma facção do cristianismo. Todas as igrejas que nós conhecemos, todas as denominações que nós conhecemos, Assembleia de Deus, Madureira, Deus e Amor, Universal, Quadrangular, né? Todas as igrejas que nós conhecemos, Presbiteriano, Batista, todas as igrejas que nós conhecemos, é uma facção do cristianismo, porque o cristianismo, ao longo desses 2000 anos, ele se dividiu em várias facções. O comentarista colocou aqui que presbítero, né, faz parte do governo da igreja local. Quando nós falamos, então, de governo, nós entendemos que todas essas facções, ela está dentro daquilo que nós chamamos de governo eclesiástico. Ela está dentro de uma administração eclesiástica.
Ao longo da história, nós temos 4 formas de governo eclesiástico, ou 4 formas de administração eclesiástica. E cada uma dessas administrações tem as suas formas de consagração de obreiro, tem a sua hierarquia. Cada uma, ou cada forma de governo eclesiástico, ou cada forma de administração eclesiástica que nós vamos encontrar ao longo da história, tem a sua forma, tem as suas hierarquias. Quando nós falamos então de governo eclesiástico ou administração eclesiástica, nós temos 4 grandes formas de governos eclesiásticos ao longo da história. Nós temos então a primeira forma que nós vamos encontrar aí, ou uma das mais antigas também, é a forma de governo eclesiástico, a forma de administração eclesiástica, que é chamado o episcopato. Temos também, seguindo esse mesmo pensamento aí, nós temos também o presbiterianismo, que é também uma das formas de governo eclesiástico, ou uma das formas de administração eclesiástica. Nós temos também o congregacionalismo, que também é uma forma de governo eclesiástico, ou uma forma de administração eclesiástica. E nós temos também o representativismo, tá? Que também é uma forma de governo eclesiástico. Depois eu quero convidar os irmãos, para que você tiver tempo, que você busque cada um desses termos, para que você entenda o que seria cada uma dessas formas de governo eclesiástico. De forma, queridos amigos, queridos irmãos, querido professor, de forma que todas essas facções que nós conhecemos, ou todas essas denominações, ou todas as igrejas que nós conhecemos, ela usa uma dessas, ou vai usar uma ou outra forma de governo ou de administração eclesiástica. E ela vai consagrar, ou ela vai formar o seu grupo de obreiro baseado, seguindo esses princípios. Tá? Então, aí por isso que você vai encontrar que algumas igrejas vão usar dentro do seu corpo administrativo, ou dentro da sua forma de governar, ela vai ungir uma pessoa primeiro a cooperador, depois diácono, depois presbítero, evangelista e pastor. Algumas outras denominações vão usar esse mesmo princípio e vão chegar também à pessoa do bispo. Outras pessoas vão usar o mesmo princípio até chegar à pessoa do apóstolo. E por aí vai, de forma que há essa diferença de nomenclatura de igreja para igreja. E é interessante, irmãos, que todas essas igrejas, ou todas essas formas de governos eclesiásticos que nós vamos encontrar, todas elas, o que elas fazem? Elas lutam entre si pela primazia, pela patente, pela paternidade da ortodoxia original. Ou seja, todas essas formas de governos lutam para ter a patente, ou seja, é nós que sabemos, é nós que estamos certos. É nós que temos a patente original. É a igreja tal que é a igreja original, porque aqui nós só consagramos até pastor. Agora a outra igreja vai consagrar até presbítero e vai criar patente, a ortodoxia, dizendo que o quê? Olha, nós aqui somos a igreja original, a igreja oficial do cristianismo primitivo. Parece irônico, mas essa é a realidade. Há uma briga política, há uma briga de grandeza, cada um querendo ser mais grande, cada um querendo ter a primazia um acima do outro, e dentro dessa briga vão se criando essas nomenclaturas, E todas essas nomenclaturas vão buscar a paternidade, ou vão buscar a sua patente dentro das escrituras sagradas. Aquela igreja que usa o princípio de apóstolo, na verdade, ela usa esse princípio porque ela não quer ser comparada com aquela igreja que usa o princípio ou a administração eclesiástica, ou usa para ungir os seus obreiros até o cargo de pastor. Ela não quer ligamento. Aquela que usa dentro da sua forma administrativa, ou unge a pessoa até pastor, ela quer se distanciar daquela igreja que usa a administração ou consagra as pessoas a bispo. Aquelas pessoas que consagram dentro da sua igreja, até a pessoa usa esse ministério até o bispo, ela quer ficar longe daquela igreja que usa até pastor, porque ela acha que a sua paternidade, ela acha que a sua ortodoxia é a ortodoxia original. E nós temos também aquela igreja que consagra a pessoa até ancião.
porque ele entende que o ancião, que é a palavra verdadeira, o ancião, que é o verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor. Não existe pastor, não existe bispo, não existe apóstolo, não existe evangelista, não existe nenhuma outra dessas outras nomenclaturas. A nomenclatura certa é a nomenclatura de ancião. Veja, queridos irmãos, como é interessante isso, querido professor, querido aluno. Eu não estou aqui para falar de a igreja A e B, igreja B ou C. Eu estou aqui comentando a lição e dizendo que há uma briga pela primazia da ortodoxia, principalmente quando nós falamos sobre nomenclaturas de obreiros, de ministro ou de líderes dentro da igreja. Então há uma briga. O que acontece na verdade é o que nós vemos na verdade é que muitos líderes, muitas igrejas, com essa briga de nomenclaturas, cada um ser maior do que a outra, eu sou a igreja verdadeira, eu sou a igreja primitiva, o que nós encontramos na verdade é aquilo que muitos vão dizer que é a síndrome de Lúcifer, a síndrome de querer ser maior, a síndrome de querer estar no topo, a síndrome de querer, em muitos momentos, até ser maior do que Deus, ser maior do que o outro. Então o que nós encontramos no nosso meio cristão, na verdade, no meio dessas facções em todo o mundo, é uma briga eclesiástica, né? É uma briga de nomenclatura por essa primazia. Na verdade, o que nós precisamos de ser é ser curado da síndrome de Lúcifer que tenho no meio do cristianismo. Queridos, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, e o comentarista está trabalhando aqui no primeiro tópico ainda, e eu estou trabalhando essa ideia com os irmãos, porque eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Porque esta briga é uma briga, na verdade é uma briga pela primazia das nomenclaturas eclesiásticas. Mas nós esquecemos que ao longo da história, nós temos 2000 anos de história de cristianismo, e nós temos diferentes formas de governo ou diferentes formas de administração eclesiástica ao longo da história. Eu queria que você, professor, eu queria que você, aluno, eu queria que você, superintendente, entendesse isso, parasse esse vídeo de forma tranquila, de forma devagar, entendesse o que eu tentei expor para vocês. Porque quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, e eu gostaria aqui de aplicar um pouco de uma hermenêutica, um pouco de uma exegese aqui com os irmãos, para que possamos entender então, e o porquê que essas igrejas, uns brigam para consagrar só presbítero. Na nossa igreja, o cargo maior é o presbítero. A outra igreja, não, o cargo maior é o ancião. A outra igreja, o cargo maior é o pastor. Por que que cada uma dessas igrejas, elas brigam, e por que que cada uma dessas igrejas chegaram a essa conclusão? A primeira coisa que nós temos que entender é que a maioria dessas igrejas chegaram a essa conclusão porque pegaram palavras isoladas dentro de um contexto. Pegaram essas palavras isoladas e trabalharam o significado dela. E é isso que eu quero provar para os irmãos nesse vídeo de hoje, para você, superintendente, para você, professor. Eu sei que talvez, querido aluno, querido irmão, não vale a pena levar isso para a sala de aula, mas eu gostaria que você entendesse, como professor, como aluno, como mestre, como superintendente, eu gostaria que você entendesse por que é que chegamos a essa briga de nomenclatura que nós estamos vivendo nos dias atuais. Gostaria de ler para vocês Atos do Apóstolo, capítulo 20 e versículo de número 17, que vai nos dizer o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Queridos, então aqui Paulo está voltando, ou descendo para Jerusalém, e ele passa pela cidade de Mileto. Chegando em Mileto, ele manda chamar os presbíteros. Veja que a palavra já está no plural, ou ele manda chamar os anciãos. Uma vez que o comentarista já colocou aqui para nós que presbítero, esse título de presbítero é dado a uma pessoa ancião, uma pessoa idônea, uma pessoa velha, uma pessoa experiente. Não quer dizer também que só havia homens velhos no ministério, porque quando nós pensamos sobre isso, Paulo chama
Timóteo de presbítero. Então Timóteo entendemos que é uma pessoa nova, não era uma pessoa ideia. Se você trabalhar a palavra presbítero isolado do contexto, como muitas pessoas usam, nós vamos chegar à ideia que presbítero era uma reunião de velhinhos, de ancião, né? Nós vamos chegar a essa conclusão se você pegar a palavra separada fora do contexto, ou se você não aplicar uma hermenêutica, se você não for em mais versículos da Bíblia. Se você não for lá na carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo, nós vamos entender então, se você não usar Timóteo como referencial, nós vamos entender que só havia pessoas anciãs. Se nós não formos na pessoa de Tito, que era o responsável em consagrar, em fazer essa separação, esse processo seletivo de obreiros, o jovem Tito. Então havia obreiros, presbítero novo, e havia também presbítero velho. Então, trabalhando esse contexto, muitas pessoas, quando pegam essa palavra presbítero fora do contexto, ela chega à conclusão que presbítero é um grupo de pessoas idosas. Ou seja, havia uma unção, havia um ministério para pessoas idosas dentro da igreja primitiva. Um ministério separado, só de pessoas idosas. Mas quando nós pegamos todo o contexto, nós vamos entender que havia tanto homens velhos como homens novos. Exemplo de homens novos? Tanto Tito como Timóteo. São exemplo de dois presbíteros novos, que não eram anciãos, que não eram pessoas avançadas em idade. Seguindo o contexto, quando nós lemos também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo de número 28, que é o contexto que vai decorrer, vai dizer o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos. Querido, então, o que acontece? Para que os irmãos entendam. Quando nós pegamos essa palavra bispo separadamente, e aí é o que muitos estudiosos, até grandes eruditos, grandes mestres também, são tendenciosos a pensar dessa forma. Inclusive esse comentário aqui, que está logo aqui atrás de Champlin, que é um dos comentaristas, um grande comentarista, ele pensa dessa forma. Mas por que algumas pessoas pegam a palavra bispo, e quando você pega a palavra bispo e tira ela de Atos dos Apóstolos, e você aplica então, você vai lá para fazer a palavra sozinha. A palavra bispo, que vem do grego, episcopos, e que vem do latim episcopus. Se você pegar essa palavra isolada, fora do contexto de Atos, se você pegar a palavra isolada, se você for lá no grego, estudar a palavra isolada, estudar em que essa palavra era aplicada, nós vamos entender que episcopos ou episcopos no latim, essa palavra é aplicada a um supervisor, a um superintendente. Ou seja, aquele que supervisionava obras, aquele que supervisionava batalhas de guerra, aquele que supervisionava escola. Nós vamos trabalhar essa ideia também como professor, como aquele que ensina. Então, se você for pegar a palavra bispo ou episcopos do latim, se você for pegar essa palavra separada, nós vamos chegar à conclusão que Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele está falando que tem um conjunto de velhinhos na igreja de Éfeso. E esse conjunto de velhinhos foi chamado até a igreja, até Mileto. E dentro desse conjunto de velhinho havia também um supervisor. Tá? Então as pessoas trabalham fora do contexto. Se você pegar a palavra fora do contexto, você vai entender que havia mais um cargo na igreja primitiva. E esse cargo que havia na igreja primitiva era um cargo de supervisor. Porque bispo, fora do contexto, é isso, é supervisor. Ou seja, nós começamos a criar mais um cargo. O primeiro cargo é o presbítero, Pessoas que foram chamadas, os velhinhos que foram chamados a fazer parte do ministério.
São os presbíteros. O segundo cargo é o supervisor, aquele que está sob a regência, ou aquele que está sob a supervisão, ou supervisiona os presbíteros. Veja só, irmãos. Como que é complicado quando você pega uma palavra fora do contexto. Se você pegar uma palavra fora do contexto, você vai chegar a essa conclusão. Quando você usa aquela tradução bíblica também, nós vamos ver aqui no versículo de número 8, a NTLH, que é uma das versões também. Se você pegar essa versão, no lugar de bispo, ela vai colocar a palavra pastor, né? E vós que for chamado para pastor. Ao invés de bispo, essa versão coloca pastor. E quando nós vamos no grego também, a palavra pastor é poiné. Então, se eu pegar a palavra poiné separadamente, fora do contexto, se eu pegar a palavra presbítero, se eu pegar a palavra bispo, ou a palavra pastor, que é poiné, se eu pegar essas três palavras e começar a estudar elas separadamente, fora do contexto, eu vou chegar a qual conclusão? Eu vou chegar à conclusão que havia 3 ministérios dentro desse contexto. Veja como é interessante, irmãos, a gente pensar sobre isso. Se eu analiso a palavra separadamente, eu chegarei à conclusão que havia presbíteros, que havia bispo e que havia pastor. Eu vou chegar à conclusão que havia 3 ministérios. E o grande problema, irmão, que nós encontramos nessas nomenclaturas, né? O grande problema que nós vamos encontrar dentro da administração eclesiástica ou dentro do governo eclesiástico, o grande problema que nós vamos encontrar é porque justamente essas palavras, muitas pessoas são consagradas, são ungidas, usando essas nomenclaturas separadamente. Está errado? Não. Não está errado. É errado ungir a pastor? É errado ungir a bispo? É errado ungir a presbítero? Não. Mas o que eu não posso aqui é querer usar essas nomenclaturas de forma separadamente, ou criar uma doutrina, criar uma ortodoxia e dizer que a minha igreja é dona de uma ortodoxia, dizer que a minha igreja é a igreja original, dizer que a minha igreja é a única patente da ortodoxia. Porque quando nós vamos para o texto, e aí nós estamos aqui no primeiro tópico da lição de hoje, e é esse o objetivo, quando nós vamos para esse contexto aqui, tanto presbítero, como bispo, como pastor, são sinônimos um do outro, são trocadilhos de palavra. Está sendo trocada a colocação, aqui não está sendo criado 3 cargos. Não existe, querido irmão, esses 3 cargos dentro da igreja primitiva. Não existe separadamente a pessoa do presbítero e da pessoa do bispo. Não existe separadamente a pessoa do bispo, da pessoa do pastor. Não existe. Perdoe-me por ser franco, por ser verdadeiramente, porque muitas das vezes nós somos tão tendenciosos a crer dessa forma, que parece que existe, mas não existe. Não existe dentro desse contexto essas pessoas separadamente ou esses 3 ministérios separadamente. Isso não quer dizer que eu não possa consagrar, ungir alguém a pastor, ou ungir alguém a presbítero, ou ungir alguém a bispo. Mas dentro desse contexto não existe. Quando nós observamos aqui, Paulo está falando para o mesmo grupo. A única questão aqui que são sinônimos um do outro. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês presbíteros, vocês ancião, vocês devem se esmerar. Eu cheguei aqui, desde quando eu cheguei na região de Éfeso, desde quando eu cheguei nessa região, eu tenho ensinado a palavra de Deus. Então no versículo 28, Paulo vai dizer que eles devem cuidar primeiramente deles, da saúde espiritual deles, e depois cuidar, apacentar o rebanho, ou ser verdadeiros pastores. Vós deveis ser bispos, ou seja, professores, ensinador, e é essa uma das funções do bispo, ou do pastor, ou do presbítero. A função do pastor é ser ensinador. E aí nós vamos ver daqui a pouco sobre os requisitos, né? Os requisitos para ser um bispo, para ser um presbítero, para ser um pastor, que um dos requisitos é esse, ser supervisor, ser ensinador, ser mestre. É ser supervisor, olhar a igreja, estar de frente à igreja. Então o que nós encontramos aqui dentro da hermenêutica do texto, não existe dentro das escrituras a figura do bispo.
a figura do supervisor individual. Não existe. Não existe. E pensando sobre esse assunto, queridos irmãos, quando nós vamos para o contexto, nós não vamos encontrar essa pessoa. Quem é o supervisor que nós encontramos no Novo Testamento? Nenhum supervisor. Agora, o que nós encontramos é uma formação histórica. Agora, se nós queremos, ao longo da história, vai surgir tudo isso que nós conhecemos hoje, sim. Ao longo da história, nós vamos encontrar essa figura de um supervisor de uma região, né? E quando nós vamos lá em Tito, eu gostaria de ler para nós aqui, em Tito, gostaria de ler aqui para os irmãos, Tito, capítulo 5, título capítulo 1, versículo 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível. Aí nós vamos aqui para o processo seletivo. Então, qual que era a responsabilidade de Tito? Paulo deixa Tito, ou envia Tito na região, ou para a ilha de Creta. A ilha de Creta estava sofrendo por causa já da influência dos gnósticos, dos mestres, né, dos pseudos pastores, dos pseudos ensinadores, dos gnósticos. Já estava, o cristianismo ali já estava sofrendo esse problema. Então houve essa necessidade, né, de estar ali levantando obreiros, de estar levantando presbíteros, de estar levantando bispos, de estar levantando pessoas para estar de frente à igreja, para ensinar a igreja, para combater aqueles falsos mestres. Houve a necessidade de levantar líderes ali. Por algum motivo não tinha sido levantado líderes suficientes, ou por algum motivo não tinha sido levantado nenhum líder ali, de forma que Tito tinha essa responsabilidade de levantar líderes ali na ilha de Creta, toda aquela cidade que estava ali na ilha de Creta. Então, queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque se você usar essa hermenêutica de palavra separada, parece que aqui no capítulo 1, versículo 5, parece que Paulo começa a falar que era para ser levantado presbíteros. Aí quando você chega no versículo 7, Paulo começa a falar sobre bispo. Então parece aqui, usando essa hermenêutica que muitos, até eruditos, usam, parece que Paulo parece que a responsabilidade de Tito era escolher um grupo de velhinhos para ser obreiros, ministros, e escolher também um presbítero, ou seja, um supervisor para estar administrando esse grupo de presbítero. Querido, é força demais, é um esforço teológico. O que nós chamamos isso aqui de malabarismo teológico, é uma história que vai se repetindo, até que essa história ela começa a parecer que é verdade, parece até que havia um supervisor na ilha de Creta. Vai ter um conjunto de presbíteros aqui e vai ter um supervisor para administrar toda a ilha de Creta. Mas o que nós temos aqui, na verdade, é um trocadilho de palavra, que é a mesma ideia, que é o mesmo princípio. Paulo está falando da mesma coisa. Olha, quando você for levantar, Tito, a sua responsabilidade é levantar um conjunto de obreiros, homens, presbíteros e bispos, que é a mesma coisa. Por mais que nós forçamos a hermenêutica do texto para criar um novo cargo administrativo aqui, por mais que grandes eruditos respeitados tente forçar o contexto, mas nós não vamos encontrar dentro das Escrituras uma base ou uma pessoa só como sendo supervisor dentro das Escrituras Sagradas. Queridos, então, eu finalizo aqui esse primeiro tópico pensando com os irmãos sobre esse tema. Então nós estamos já aqui no nosso segundo tópico, né? Nós já demos aqui uma introdução, já falamos aqui um pouco a respeito, né? Damos aqui a introdução, fizemos aqui algumas definições ao longo da história e nós já estamos aqui partindo para o final. O segundo tópico aqui, o comentarista vai dizer o seguinte: a importância do presbitério. Queridos, algumas coisas, né, como nós estamos falando, algumas coisas são difíceis de você entender a respeito dessa questão de administração eclesiástica, de nomenclatura. Por que é difícil? É porque nós olhamos do século XXI para o século I.
né? E muitas das vezes queremos aplicar ou queremos olhar com uma lente, com um óculos, né? Com o crivo, com a hermenêutica, com o prisma do século XXI, queremos criar as nossas bases naquilo que era no século I, quando nós deveríamos olhar para o século I, para servir de base para o século XXI. E há uma busca, sabe? Uma correria da igreja do século XXI em voltar a esse cristianismo primitivo, em parte de nomenclaturas, né? Há muito essa correria, né? Em parte de consagração e por aí vai. Mas quando nós olhamos, né, dando continuidade aqui, a importância, o comentarista colocou aqui no segundo tópico, a importância do presbitério na igreja primitiva, e nós estamos falando sobre isso, né? A importância do ministério do presbítero, que é o mesmo bispo, que é o mesmo pastor, né, que nós já colocamos aqui no primeiro tópico, não vamos repetir. Mas veja como foi importante, ou como esses homens eram importantes. Quando nós vamos observar algumas coisas, principalmente nas igrejas, né, espalhadas ali em todo aquela região onde a igreja chegou no primeiro século ali, uma das coisas que nós observamos na igreja primitiva é que não havia um líder, né? Não havia um responsável pela igreja, ou pelas igrejas, né? Não havia um responsável, né? Por exemplo, na ilha de Creta não havia um responsável, não havia um supervisor, não havia um responsável. O que nós vamos ver é que as igrejas era o corpo administrativo da igreja, ou o governo administrativo, né, o governo eclesiástico da igreja, era composto por vários obreiros, né, ou vários presbíteros que compunham a administração da igreja. Ou a igreja era administrada, a igreja era orientada por um conjunto de obreiros, de presbíteros. Não havia igual hoje, como os tempos atuais que nós conhecemos, que muitas das vezes, né, está na figura do pastor. O pastor é o responsável, né, por toda a igreja. Nós temos o corpo administrativo, mas a palavra mesmo final é do pastor. Tanto a primeira como a última é do pastor. Por mais que seja irônico o que eu estou falando aqui, mas essa é a verdade. O obreiro dá a sua opinião, mas a sua opinião em muitas reuniões não estão acima do pastor, né? Ou a palavra final é do pastor. E quando nós vemos ali na igreja primitiva, nós observamos que a igreja em si era administrado por um conjunto, por um grupo de ancião ou de presbítero. Quando nós observamos, quando Paulo leva aquela grande polêmica, né, da igreja que teve na igreja de Antioquia entre os judeus convertidos, a questão de obedecer ou não obedecer alguns princípios da lei, quando é levado ao concílio, né, o primeiro concílio de Jerusalém, o texto vai nos dizer que aquela reunião, o que foi tomado, a decisão ali, não foi tomada só pelos apóstolos. Agora veja, irmãos, os apóstolos não foram tomados só pelos apóstolos. Veja a importância dos presbíteros na igreja primitiva. Uma das decisões mais importantes do cristianismo, ela foi tomada tanto pelos apóstolos, como por um conjunto de presbíteros. Ou seja, essa decisão ela partiu dos apóstolos juntamente com o presbítero, ou seja, foi uma decisão tomada pelo ministério da igreja que estava em Jerusalém. E aí então nós percebemos o quanto que a figura do presbítero foi realmente uma figura importante na igreja primitiva e é também uma figura importante na igreja atual. O comentarista nos traz esse princípio aqui no segundo tópico, o segundo subtópico, ele fala sobre isso, sobre essa importância e justamente ele traz esse primeiro concílio, né? Como que foi importante também a palavra dos presbíteros, ou seja, essa decisão tão importante para a igreja primitiva foi tomada junto com os apóstolos e com os anciões, ou com os presbíteros. Não foi uma decisão só dos apóstolos, mas foi uma decisão conjunta de todo o ministério que era composto por presbíteros e apóstolos, anciões e apóstolos. Então, pensando dessa forma, os presbíteros foram vistos de uma forma muito significante, tanto na igreja primitiva como nos dias atuais.
comentarista ele traz aqui no segundo tópico, o terceiro subtópico, ele fala sobre que devemos valorizar os presbíteros, né? E quando nós falamos de valorizar o presbítero, nós não estamos falando só do presbítero em si. Nós estamos falando do pastor, nós estamos falando do bispo, uma vez que são sinônimos. São homens chamados, são homens que foram colocados em posição, homens que receberam esse dom, né? Homens que receberam essa chamada, a chamada para o ministério, que foram escolhidos para estar de frente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Homens que foram escolhidos por Deus, escolhidos pelo Espírito Santo, escolhidos pelo ministério, escolhidos pela comunidade, dependendo a questão que nós colocamos lá no começo, dependendo a questão da forma de governo eclesiástico, administrativo, mas foram homens escolhidos pelo Espírito Santo para estar de frente à igreja do Senhor Jesus Cristo e que precisa ser valorizado. No terceiro tópico, já partindo aqui para finalizar essa aula de hoje, o comentarista vai falar sobre os deveres do presbítero. Querido, há muitas coisas dentro do processo seletivo do presbítero. O que o presbítero ser? E nós não vamos trabalhar aqui, porque aí o irmão tem toda essa liberdade de estar trabalhando dentro de sala de aula, os pré-requisitos para ser um presbítero, para ser um obreiro da casa do Senhor. Então os irmãos vão ter toda essa liberdade para estar trabalhando dentro de sala de aula. Mas entendemos que existe todo um pré-requisito para ser um obreiro da casa do Senhor. Ele precisa de ser idôneo, ele precisa de administrar a sua casa bem, ele precisa de ser um homem não dado ao vinho, ele não pode ser um homem violento, ele não pode ser um homem espancador, ele não pode ser um homem caluniador, ele precisa de ser hospedeiro. São tantas qualidades, queridos, que o obreiro precisa de ter para exercer esse cargo ministerial. E são pré-requisitos que todos nós, como crente, também precisamos de ter na nossa vida. Precisamos também de ter esses pré-requisitos, embora que se a pessoa não seja obreira, mas esses pré-requisitos, ser uma pessoa idônea, não difamador, não caluniador, amante do bem, são vários pré-requisitos que nós como cristão, independente se exercemos um cargo ministerial ou não, nós precisamos. E já no terceiro tópico aqui, o comentarista vai trazer sobre a responsabilidade do presbítero. O presbítero, ou bispo, ou pastor, ele tem a responsabilidade de apacentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está aqui no terceiro tópico, no primeiro subtópico, está aqui o comentarista vai trazer sobre isso, sobre que uma das responsabilidades do presbítero é essa, é apacentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. No terceiro tópico, e no segundo subtópico, já do terceiro tópico, o comentarista vai falar que o presbítero precisa de ter a liberdade, precisa ser liderar a igreja local também. Queridos, então ele precisa de partir desse princípio, de liderar, ele tem essa responsabilidade, a responsabilidade de apacentar, ele tem a responsabilidade de liderar também a igreja local. Já finalizar aqui também, o presbítero, uma das funções do presbítero dentro da igreja é ungir os enfermos. E aí, irmãos, essa é uma das responsabilidades. E nós precisamos de pensar sobre isso. Para chegar a um ministério, um dos pré-requisitos da igreja primitiva, sem dúvida nenhuma, porque ele precisava de ser batizado no Espírito Santo. Aquele que ia exercer o ministério precisava de ser cheio do Espírito Santo. Ele precisava de ser testemunha daquilo que estava sendo ensinado. Então era um dos pré-requisitos. Talvez dentro do século XXI algumas pessoas pensam diferente, né, a respeito desses pré-requisitos aqui. Principalmente na questão de ser cheio, de falar em línguas estranhas, né? Algumas pessoas pensam um pouco diferente. Mas aqui no primórdio, um dos pré-requisitos é que essa pessoa, esse presbítero, esse obreiro que era chamado, esse pastor, esse bispo, ele deveria ser um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ele precisava que os dons fossem evidentes na vida dele.
Precisava que os dons se manifestassem também na vida dele. Precisava que fosse um homem que tanto testemunhasse na sua vida pessoal, como também o seu ministério fosse um ministério cheio do Espírito Santo. Queridos, eu finalizo aqui essa aula de hoje, dizendo para você, professor, para você, aluno, para você, superintendente, que há muito espaço aqui para ser explorado nessa lição. Eu trouxe aqui apenas uma síntese histórica, trouxe aqui apenas uma base para que você venha usar também dentro daquilo que você já estudou, dentro daquilo que você já preparou dentro da sua aula. Eu quero te convidar nesse final de aula também para você, aluno, para você que tem me acompanhado, dentro da sua possibilidade, que você vá, procure uma das nossas igrejas, vá à escola dominical, é uma bênção ser aluno da escola dominical. E eu fecho aqui, irmãos, pensando sobre isso, que o presbítero ele precisava de ser um homem que tivesse conhecimento ou que manejasse, um homem que conseguisse expressar a palavra de Deus, tanto os ensinamentos dos apóstolos, como aquilo que os apóstolos viam ensinando como doutrina. E uma das coisas que nós temos que pensar sobre isso é que aquele que deseja o ministério, ele precisa também de ser uma pessoa assídua na escola dominical. Irmãos, é uma pena, né, que muitas das vezes quando nós vamos escolher alguém para o ministério, quando nós vamos chamar alguém para consagrar a presbítero, a diácono, evangelista, pastor, essa pessoa não seja amante da escola dominical. Eu penso que o primeiro requisito para a pessoa ser um obreiro, ele precisava de ser frequente à escola dominical. Porque se o obreiro não é frequente à escola dominical, se ele não tem a humildade de sentar e ouvir, como é que ele vai ensinar? Se ele não é frequente na escola dominical, como que ele vai incentivar a igreja a estar na escola dominical? É uma contradição, né? Uma pessoa que não gosta de estudar a palavra ser chamada para o ministério da palavra. É um paradoxo, né? Uma contradição. Mas eu finalizo aqui dizendo para os irmãos, ficam firmes na escola dominical, para você aluno, você professor, né? Te convidando também, vá à escola dominical. Espero que essa aula tenha sido um canal de bênção na sua vida, que Deus continue guardando a sua vida e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.